alvenaria estrutural é um sistema que vem desempenhando um importante papel no setor da construção civil, priorizando o projeto, o planejamento e a industrialização dos empreendimentos. A Associação Brasileira de Cimento Portland investe em pesquisa e no desenvolvimento de novas tecnologias, tendo em vista a racionalização dos sistemas construtivos à base de cimento, atuando na articulação da cadeia produtiva, visando a qualidade na construção. Para a fundação, o primeiro passo é a preparação do terreno para receber o lastro de brita, um colchão drenante para evitar a água em ascensão. Depois de receber as ferragens, locar as instalações de piso e verificar o esquadro e o nível da forma. Esta estará pronta para ser concretada. Uma lona plástica deverá ser usada para o isolamento da camada de fundação, evitando a perda de água do concreto. Depois do recebimento do concreto, é feita a concretagem do radier e o desempenamento do piso. Com o piso preparado, verifica-se o esquadro da obra, utilizando-se o critério de igualdade entre as diagonais. A tolerância é de 5 mm de variação a cada 10 metros. Depois, marca-se a direção das paredes, vãos de portas e shafts, utilizando o fio traçante, também chamado de cordex. Conferindo referências com o gabarito de marcação ou locação da obra e verificando a posição das instalações. Cabe ao encarregado marcar a posição dos escantilhões. Para fixá-los, usa-se buchas e parafusos. E em seguida, fixa-se as mãos francesas. Depois é só colocar no prumo, utilizando a régua prumo nível. Frequentemente, a régua deve ser conferida com o fio de prumo convencional. Na direção das paredes, com nível alemão ou a laser, percorre-se e mapeia-se o pavimento. Após encontrar o ponto crítico, que é o mais alto da laje, galga-se 20 centímetros acima deste ponto e transfere-se este nível para cada um dos escantilhões. Após todos os escantilhões nivelados entre si e com a primeira marca das réguas graduadas devidamente ajustadas, conclui-se o nivelamento da primeira fiada. A última etapa antes do início do assentamento dos blocos é a instalação dos gabaritos de portas nos vãos já marcados no pavimento. Utilizando-se a planta modulada de primeira fiada com cotas acumuladas, inicia-se a marcação. É preciso umedecer a superfície do pavimento na direção da parede para assentar os blocos de primeira fiada. Os primeiros blocos a serem assentados devem ser os chamados blocos estratégicos, que são os blocos de canto e os que determinam os encontros entre paredes. Desta forma, garantem-se as medidas entre cômodos, restando apenas completar a primeira fiada. As linhas podem ser amarradas com o auxílio do esticador de linha. Usar argamassa conforme a especificação do projeto estrutural. A argamassa pode ser industrializada ou virada no canteiro. Na primeira fiada, para facilitar o assentamento e nivelamento dos blocos, coloca-se argamassa com a colher de pedreiro na largura plena da parede. É importante observar a amarração dos blocos conforme o projeto, plantas de primeira e segunda fiada e vistas de parede, as paginações. Nas demais fiadas, a argamassa será colocada com a palheta nas juntas longitudinais e com a colher nas juntas e septos transversais. É importante usar a colher de pedreiro para tirar o excesso de argamassa e nunca deslocar o bloco depois de assentado, para não prejudicar a aderência. Usar sempre a régua prumo nível, substituindo o tradicional prumo de face, para verificar o alinhamento, o prumo e a planeza da alvenaria. Utilizar a bisnaga para preencher as juntas dos blocos. A bisnaga pode ser escolhida também como ferramenta única para assentamento de todas as juntas do bloco. Em caso de alvenaria aparente, usar ferramentas apropriadas para frisar as juntas, não limpando imediatamente após a execução do frisamento das mesmas para não danificá-las. Os chamados blocos especiais do tipo U, ou canaletas, serão utilizados para execução de contravergas e vergas. Após a execução do grauteamento das contravergas, coloca-se os gabaritos de janela e continua-se a elevação da alvenaria. Existe também a opção de vergas pré-moldadas.
Para o grauteamento vertical, no máximo a cada 6 fiadas, deve-se fazer a limpeza no interior dos furos dos blocos, para a retirada do excesso de argamassa, através das visitas. Os andaimes devem ter dimensões adequadas ao tamanho dos cômodos, facilitando a movimentação dos operários. Os blocos do tipo J e do tipo compensador serão utilizados para execução das cintas de última fiada, ou fiada de respaldo. Em caso de chuva, as paredes devem ser protegidas com lona plástica para não se perder o serviço. Uma grande vantagem da alvenaria com blocos de concreto é a facilidade de passagem de tubulações elétricas pelos vazados dos blocos. Para as instalações hidráulicas, devem ser dadas soluções específicas em cada obra, de forma que os tubos fiquem acessíveis e não chumbados dentro das paredes. Antes de colocar a laje, a fiada de respaldo já deverá estar concretada. Depois que os vergalhões forem trançados nas treliças e os tubos posicionados, a laje está pronta para ser concretada. Nesta construção, que não terá um segundo piso, a laje cobrirá apenas a circulação e o banheiro, onde está a caixa d'água. Os outros cômodos terão forro de madeira. O engradamento do telhado também deve ter um projeto de produção e contar com peças previamente preparadas, também visando a racionalização. O sistema de cobertura é com telhas de concreto, que têm um encaixe preciso e agilizam a execução, além de proporcionarem um excelente resultado estético. Outra vantagem deste tipo de construção se evidencia no final da obra. Mesmo com alvenarias aparentes, a pintura direta sobre os blocos dá um bom acabamento em função da regularidade das paredes, o que permite também o assentamento dos azulejos sem necessidade de embolso para a regularização. Depois é feita a instalação dos kits prontos, de esquadrias, portas internas, louças, visitas, carenagens e metais. A alvenaria estrutural com blocos de concreto é um sistema que pode ser utilizado para construir casas e edifícios de qualquer porte, tanto para os segmentos econômicos quanto para os de alto padrão. Tal flexibilidade do sistema se dá pela evolução dos métodos de cálculo e do processo construtivo em si, que permite mesclar alvenarias estruturais com alvenarias de vedação, propiciando diferentes opções de layout. Custos otimizados e prazos de execução reduzidos somam-se às vantagens desse sistema construtivo. Sistemas construtivos racionalizados. A ABCP adota este conceito.